Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos iniciar o nosso culto desta noite. É com muita alegria que estamos aqui na casa de Deus para celebrar a Ele. Todo louvor, honra, glória e exaltação pertence ao nosso Deus, amém? Salmo de número 18, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Salmo de número 18. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Amém? Vamos orar neste momento, vamos colocar diante do Senhor esse culto, essa adoração que estaremos prestando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite para louvar, para bendizer o teu nome. E assim como o salmista, nós também declaramos, nós te amamos. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso rochedo, a quem podemos nos refugiar. O Senhor tem sido o nosso escudo. O Senhor é a nossa força, a nossa torre de proteção. Louvado, exaltado seja o teu nome neste lugar. E o nosso desejo é que o Senhor realmente tenha total liberdade para nos falar, para tocar em nós, para nos fazer entender o teu chamado, a tua vontade, a tua direção para as nossas vidas. Louvado, exaltado seja o teu nome neste lugar. Abençoa cada um que aqui veio, aqueles que estão chegando. Oramos também pelos que estão acompanhando, ó Pai, pela transmissão. Nós declaramos que estamos aqui para te adorar, porque o Senhor é poderoso, poderoso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Opera, Senhor, sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado seja o teu nome neste lugar. E nós te agradecemos e te louvamos no poderoso nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do nosso Deus, amém? declarando santo.
uma voz cantando, te Minha alma anseia por
Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. E Ele nos ensinou que tudo passará, o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. E Ele nos ensinou que tudo passará, o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há
pode, nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Amém. Os irmãos podem sentar agora. Nesse momento nós temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Enquanto estivermos cantando essa próxima canção, os irmãos que têm o privilégio de ofertar na casa do Senhor, tempo tão precioso, né? Quando nós devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele nos dá. A palavra nos diz que temos que fazer com alegria, não com tristeza, nem por necessidade. Mas Deus ama o que dá e oferece com alegria. E quando semeamos na obra do Senhor, a colheita sempre é muito boa. Então, enquanto cantamos essa próxima canção, você pode vir à frente e depositar o seu dízimo. Amém? Estou aqui pra te louvar. Estou aqui pra te exaltar. Estou aqui pra te adorar. Estou aqui porque te amo, Jesus. Jesus. Estou aqui pra te louvar. Estou aqui pra te exaltar. Estou aqui pra te adorar. Estou aqui porque te amo, Jesus. E amo Jesus. Toda a minha vida eu rendo a ti. Todo o meu ser pertence a ti. Quero ser só teu, somente teu. Meu coração se entrega totalmente a ti. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. 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 Jesus, e é para ti, Senhor, quero ver. Vamos
Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por esta noite. Porque apesar das muitas dificuldades, Senhor Deus, que temos vivido como país, o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Toda a nossa gratidão, Senhor Deus, a Ti e expressa também neste dízimos e ofertas. Que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, nesta caminhada de um coração completamente entregue a Ti, Senhor Deus, que responde em gratidão. Nos ajuda a sermos gratos e obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queremos agradecer a presença de todos que estão nos visitando nesta noite. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Queremos agradecer a visita do Nivaldo, a visita da Thaís, do Weverton, do Augusto. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio, a esta casa de oração, e que você possa se sentir muito bem aqui. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Hoje, nesse último domingo de janeiro, encerramos aí a série O Caminho da Bênção, onde nós já vimos que o caminho da bênção é a obediência, o caminho da bênção é a devoção, é a purificação, é o temor a Deus, é o louvor a Ele. E nós vamos ver alguns pontos também muito interessantes, encerrando esse tema, o caminho da bênção, onde vamos falar da importância de nós termos fé e o benefício que eu e você temos de termos fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 1 até o verso de número 11. E vamos falar hoje, sobre a bênção de termos fé em Deus. Todos acharam? Romanos capítulo 5, de 1 a 11, que diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem fez o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado porque já podemos, nesse tempo, louvar e adorar o Teu santo nome. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E agora, neste momento, queremos ouvir a Tua voz e clamamos que, no poder do Espírito Santo, o Senhor derrame a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria e um bálsamo sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui vieram nesta noite ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Que haja a manifestação do Senhor neste lugar, a presença manifesta, a revelação muito clara daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. E eu oro que seja assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar neste momento.
como eu e você somos privilegiados. Como eu e você somos beneficiados. Por quê? Porque nós temos essa fé em Deus. Quando a gente começa a estudar o livro de Romanos, e a gente vê que a tônica, a essência dessa carta de Paulo aos Romanos, de que o Evangelho é a força da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a tônica, essa é a essência do livro de Romanos. E ele quer demonstrar nessa carta que há uma situação de pecado na qual todos nós fomos gerados em pecado e temos essa condição. E o que nos justifica, o que nos traz liberdade e salvação é somente Jesus Cristo. Mas essa carta ela demonstra que a situação do pecado que vive a humanidade e o mundo que estamos vivendo é cheio de tantas forças pecaminosas. E nós vemos que há uma força muito maior e muito poderosa, muito mais poderosa, que é a força da salvação que há em Jesus Cristo. Isso é muito mais poderoso. É o pecado versus a força do Espírito Santo que embasam esta carta que nós estamos meditando nesta noite. E ser alcançado por Deus é um grande privilégio que eu e você temos, uma dádiva que nós temos através do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Aliás, glória a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos alcançados por Ele, Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 vai dizendo que nós fomos alcançados em primeiro lugar. E isso é que traz toda essa dádiva, toda essa glória e o privilégio de estarmos aqui como igreja, louvando, adorando, bendizendo a um Deus que é vivo, um Deus que está presente, um Deus que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que você que está aqui nesta noite sente esse privilégio, quer fazer parte da família de Deus, quer fazer parte do povo de Deus. E entendemos isso, que Ele nos dá a força para que possamos viver a vida cristã como Deus quer que eu e você vivamos. Lá em Romanos capítulo 12, no verso 12, ele vai dizendo algo muito poderoso também, que nós precisamos nos alegrar, e o texto vai dizendo também, numa esperança. Alegrai-vos na esperança, né? Sede pacientes na tribulação, e o texto também fala sobre isso, mas também sede perseverantes na oração. Essas três características nós precisamos ter muito clara na nossa vida, e precisamos entender que isso vai fazer toda a diferença. A gente tem uma alegria, porque temos uma esperança. Cristo em nós é a esperança. E nós podemos sim ter paciência nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações pelas quais estamos passando. Mas é preciso caminhar, é preciso perseverar, é preciso continuar. Independente da situação pela qual você esteja olhando à frente e não veja a solução, mas em Cristo nós temos a solução e nós temos que caminhar, perseverar, andar avante. É uma esperança que nós temos em Deus. E quando a gente fala esperança, como eu já disse várias vezes, não é uma esperança estática, é uma esperança em movimento, é uma esperança que nós temos em Cristo Jesus e caminhamos aqui na terra com essa esperança, com essa expectativa muito clara na nossa vida. E a gente precisa também perseverar muito, muito na oração. E quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente tem que entender que esse é o primeiro passo. Precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. Eu e você precisamos exercitar a fé em Deus todos os dias. Aliás, Hebreus 11 vai nos dizendo que sem fé nós não temos como agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, precisa viver em fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos do povo que vive de fé em fé. E como diz lá em Coríntios também, nós não andamos por vista, nós andamos de fé em fé todos os dias. É isso que é a temática da nossa mensagem de hoje, que nós precisamos caminhar e perseverar numa fé viva, numa fé autêntica. E temos que ter, como os primeiros cristãos, tinham uma fé que impressionava. Era uma fé que impressionava, porque eles perseveravam. E a palavra de Deus nos diz lá em Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra de ordem para quem tem fé é perseverança, é aquele que acredita, aquele que caminha, aquele que anda, aquele que não se desespera, aquele que entende que Deus está no comando de tudo. E nós precisamos crer nisso. E a fé, ela não é o início, mas sim, ela é o fim. Aliás, ela é o início e não o fim de uma caminhada. Quando nós exercitamos a fé, ela precisa ser, como eu já disse, exercitada todos os dias. Uma fé viva, uma fé operante, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades. Agora nós vamos ver aqui alguns trechos desse texto que nós estamos percorrendo nesta noite, que essa fé é uma fé que traz benefícios para a minha vida. É uma fé que me abençoa. A bênção de eu viver em fé. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto muito clara, que a fé em Deus, ela me beneficia com o quê? Com paz. Com a paz. E é o que o texto diz. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós somos justificados. Não merecíamos ser justificados através de Jesus Cristo, mas Ele nos justificou. E Ele nos traz o quê? Ele traz paz. Ele mesmo disse que é uma paz diferenciada. Lá em Filipenses capítulo 4 diz que é uma paz que ninguém consegue entender. A paz que excede todo entendimento. E essa paz que eu e você temos em Cristo Jesus. Podemos dormir em paz. Podemos estar em paz mesmo em meio a toda essa confusão que nós temos visto no mundo todo. Essa pandemia e tudo que isso tem provocado. Aqueles que são da fé, aqueles que têm fé podem ficar tranquilos. Nós temos que ter paz. E paz com Deus. No meio de tantas pessoas que estão preocupadas com tantas e tantas coisas, estão preocupadas com isso, com aquilo, com a situação econômica, com a situação da saúde. É claro que nós não podemos desleixar, nós temos que usar os protocolos, usar máscara, ter cuidado com de não aglomerarmos. Nós precisamos lavar as mãos, precisamos usar álcool gel, é importante, é necessário, mas nós podemos ter paz, porque Ele está no comando de todas as coisas. Ele comanda a minha vida. Ele está no controle de tudo. Então eu posso me tranquilizar, porque o próprio Jesus disse que nos daria uma paz diferenciada, uma paz que só Ele pode dar. Ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz dou para vocês como ninguém pode dar. E que privilégio, que bênção é contar com esta paz que nós temos em Cristo Jesus, uma paz diferenciada, uma paz que nós devemos praticar todos os dias. Hebreus vai dizendo que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação. Precisamos ter paz, viver num mundo de paz. Aliás, eu tenho declarado e graças a Deus a gente tem vivido um tempo de paz aqui na igreja. A igreja tem que ser ambiente de paz. A igreja tem que ser um ambiente onde nós entendemos que na comunhão com tantas e tantas pessoas, de várias famílias, de diferentes situação econômica, de diferentes contextos familiares, mas nós aqui somos família de Deus e que precisamos seguir em paz, e seguir em paz com todos, e a santificação, senão não veremos a Deus. Se nós queremos ter uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos viver uma vida de paz. Nós precisamos ter paz no nosso trabalho, paz na nossa família, paz no ambiente escolar, paz na sociedade, na comunidade. Nós temos que ser o povo da paz. Amém? E Ele mesmo disse que nós temos paz com Deus. Isso faz toda a diferença. É tão bom quando nós recebemos uma observação daqueles que são de fora, que dizem: eu não consigo te entender, você está bem mesmo em meio a essa dificuldade, esse problema, essa luta que está ocorrendo aí no mundo todo, na sua família talvez, mas você está em paz, porque eu creio nessa palavra. Isso transporta para a minha vida e tem que transportar para a tua vida, dizendo: justificado pela fé, eu tenho paz com Deus, através de quem? Através de Jesus Cristo. E essa paz que Ele quer que eu e você vivamos todos os dias, essa paz diferenciada.
Mas não só paz que nós temos também a alegria e o benefício de sermos alcançados pela graça poderosa. Eu sei disso, pastor, isso é algo muito interessante, eu já vivo isso, mas nós precisamos tomar posse dessa questão tão importante que é a maravilhosa graça de Jesus que nos alcançou. Nós precisamos. Graça é algo que eu não merecia, graça é algo que Deus me deu e eu não tinha condição alguma de receber. Ela é tão suficiente que o próprio apóstolo Paulo, quando pediu para que tirasse dele aquilo que ele chama de espinho na carne, ao certo ninguém pode declarar o que seja, talvez relembranças do passado, talvez algo na sua saúde, talvez visão, existem várias interpretações a respeito disso, mas uma coisa Deus disse para ele: olha, minha graça te basta. Então a graça de Deus é suficiente, ela nos basta. E se eu entendo essa bênção da graça de Deus sobre a minha vida, eu vivo uma vida diferente. Eu começo a enxergar as dificuldades e os problemas com outros olhos. Eu começo a viver de uma forma que eu mais agradeço do que faço qualquer outra coisa. E nós precisamos viver uma vida de gratidão pelo nosso Deus. E porque eu e você somos salvos pela graça. E essa graça não é barata, ela custou o preço de sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Que naquele momento que ele deu o seu último, antes de dar o seu último suspiro, ele declarou: está consumado, ou seja, tudo foi concretizado, ele fez tudo, ele fez a obra completa, a graça de Deus foi completa, e é completa sobre a minha e a sua vida, e eu e você precisamos valorizar a graça que o próprio salmista declara no Salmo 63, 3, que ele diz que a graça é melhor que a vida. Aquilo que ele alcançou em Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. E quando eu tiro os olhos disso, aí começa assim a haver preocupações. Você começa a mudar o foco. Você começa a não ter uma vida de gratidão. Quando começa a esquecer de tão grandiosa graça, tão preciosa graça que nos alcançou. E ela tem que ser suficiente. Ela tem que nos alegrar, nós temos que ter gratidão por ela. E o texto vai dizendo, no verso 2, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no verso 2 de Romanos, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu e você temos essa esperança. Nós temos visto tantas e tantas pessoas sem essa esperança. E o que mais precisamos é dizer para ela: há uma esperança. Cristo é a esperança. Cristo transforma. Cristo, com a sua imensa graça, quer te alcançar. Assim como Ele me alcançou. Cristo, na sua tremenda graça, Ele quer te dar a paz que eu tenho. Ele quer para você também. Nós precisamos anunciar essa graça. E a graça que nos traz salvação por meio da fé. Efésios 2 vai dizendo que não é por nosso intermédio, é por causa de um dom de Deus, é porque Ele se alegrou, Ele quis promover essa graça para mim e para você, e eu preciso valorizar essa graça tão poderosa. Nós precisamos ter essa gratidão. Tantas pessoas dizem: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou precisando melhorar a minha casa, estou precisando melhorar o meu carro. É importante, Deus quer sim que eu e você possamos desfrutar do melhor desta terra, mas que isso seja apenas uma consequência. Nós temos declarado, e Deuteronômio, eu sou enfático em dizer, já disse isso em outras pregações, em Deuteronômio diz que as bênçãos vão correr atrás da gente. Então nós precisamos fazer o quê? Apenas viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso valorizar de uma forma tão grandiosa essa graça que me alcançou, que isso é o mais importante na minha vida. E aí eu exercito, que está lá em Mateus 6,33, eu busco primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas me alcançam, são acrescentadas, as bênçãos, e tudo que eu preciso é alcançado. Mas eu preciso primeiro buscar a Deus, eu preciso entender que essa paz é diferenciada sobre a minha vida, eu preciso de uma vez por todas valorizar e amar e declarar: santo, santo é o Senhor, glorificado, exaltado seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, e como lemos lá no Salmo 18, logo no início, nós amamos ao Senhor,
porque Ele tem sido suficiente, a graça dEle é suficiente em nossa vida. E essa esperança tão poderosa, esperança da glória de Deus. E além de me beneficiar com paz, com essa graça, Ele também me beneficia com esperança e perseverança. Esperança, perseverança, palavra de ordem para a nossa vida. Nós temos uma viva esperança e precisamos perseverar, mesmo em meio a esse caos em que o mundo está enfrentando, e mesmo o caos que nós estamos vivendo como economia e tantas outras coisas, porque nós temos uma viva esperança. E o verso 3 a 5 vai dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação. Aprovação de quem? A aprovação de Deus. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que o texto vai dizendo. Vale a pena perseverar nessa viva esperança, esperança que não nos decepcionará. Quantas expectativas nós já tivemos em tantas coisas na vida? Você que está me ouvindo, já colocou sua expectativa em diversas coisas, em várias áreas, mas foram frustradas. Mas essa esperança não frustra. Essa esperança é verdadeira. Essa esperança é diferenciada. Essa esperança que não causa decepção. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e nos foi dado. Nós temos, através do Espírito Santo, essa grande e maravilhosa esperança que há em quem? Em Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. E nós temos que ter essa viva expectativa em todo o tempo. Discípulo de Jesus precisa ter, entre outras coisas, duas características marcantes, e o texto vai dizendo. Ele precisa ser alguém que tenha esperança e perseverança. Por mais que as pessoas olhem para toda a situação e não vejam esperança, não queiram perseverar, nós somos do povo que tem esperança. Nós somos do povo que persevera. Nós somos do povo que entende que Deus tem uma esperança que não nos decepciona. Colossenses capítulo 1, verso 27. Eu acho tremendo esse texto, que fala realmente dessa esperança que é diferenciada. Colossenses capítulo 1, verso 27. Na linguagem de hoje diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Nós temos que ser de um povo que sim, tem os pés aqui na terra, mas a nossa expectativa sempre tem que estar no porvir. Crendo que nós um dia partiremos desta vida, mas nós ressuscitaremos com Ele. A nossa alma eterna, nós temos que zelar por ela, e zelar para que aqueles que não têm a sua alma salva em Cristo Jesus, precisamos falar deste Evangelho, precisamos falar desse poderoso e maravilhoso segredo, que Ele quer revelar a todos. Nós já temos essa revelação, mas ela precisa ser expressa a outros. E não se trata, como eu já disse, de uma esperança de ficar parado, só aguardando. É uma esperança caminhando. Eu caminho, eu busco em Deus, eu oro, eu persevero, eu caminho com Ele. E eu creio que Deus vai fazer aquilo que é necessário para mim e para você. E priorizar aquilo que precisa ser priorizado. E entender que é uma fé que precisa ser viva. E todos os dias precisamos exercitar essa fé. Porque nós entendemos que quando nós éramos fracos, e o próprio texto diz isso, Cristo morreu pelo quem? Pelos ímpios no tempo adequado. Ou seja, nós fomos alcançados. Quando ainda nem entendíamos nada, Deus falou ao nosso coração através do Espírito Santo e nós fomos salvos. E essa fé em Deus, que ela traz esse grande benefício, ela traz essa grande bênção para a minha vida, que Ele me beneficia com o quê? Com salvação, com reconciliação. Estamos em Cristo agora do mesmo lado.
não somos mais criaturas, nós somos filhos, e isso é poderoso. Quantas e quantas vezes nós deparamos com pessoas que falam: eu sou filho daquela família, sou filho daquele casal, eu sou filho desse ou daquele, e falam com muita alegria, com muita propriedade, mas nós temos que declarar que nós somos filhos de Deus. Isso é poderoso. Isso é poderoso demais. João capítulo 1, verso 12, vai dizendo: a todos que os receberam, todos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É algo poderoso ser filho de Deus. E a gente tem que tomar posse disso. Não para me gabar e achar melhor que os outros, mas eu tenho que olhar para isso e falar: muito obrigado, eu não merecia essa paternidade, mas o Senhor me deu. E eu quero ser um filho obediente, eu quero ser um filho que agrada ao Senhor, eu quero ser um filho que traz muita alegria e que cumpre aquilo que o Senhor quer que eu faça. E essa fé, ela nos traz isso, essa reconciliação, elas trazem salvação. A fé que é promovida pela vida eterna nos faz entender que nós somos reconciliados com Deus. Éramos alvos da ira, mas Ele nos reconciliou. E é isso que nos fala os versículos seguintes, do 7 até o 11. Dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem fez o bem. Mas Deus prova do seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando eu e você ainda éramos pecadores. É muito fácil, e o texto vai dizer que vai morrer por alguém que você conhece, e que faz tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse, é um parente. Com certeza nós faremos isso, mas ele está dizendo: olha, ele morreu por nós, quando ainda nem merecemos nada, quando éramos pecadores, mas ele nos justifica. E no verso 9 diz assim: somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira do Senhor, que estava sobre a nossa vida. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que palavra para mim e para você. Essa reconciliação, nós éramos alvos da ira de Deus, nós estávamos afastados, vivendo uma vida fora dos caminhos de Deus, mas através de Cristo Jesus, nós temos esse acesso a Ele, nós somos reconciliados por Ele, nós temos a bênção da vida eterna, bênção de termos o nosso nome escrito no livro da vida, bênção de termos a oportunidade de andar e viver como filhos de Deus. É isso que Ele quer que eu e você vivamos. E diante de tudo isso, irmãos, olhando para essa carta de Paulo aos Romanos, eu e você, nós podemos cantar aquilo que eu chamaria de uma canção de vitória. Eu e você, nós podemos declarar a vitória e cantar a vitória. Lá em Romanos 8:31, que mostra que diante de tudo isso, diante de todos os benefícios que temos através da fé em Deus, nós podemos cantar o cântico da vitória em Cristo Jesus. Romanos 8, do 31 ao 39, ele diz assim: o que eu e você podemos dizer diante de tudo isso? O que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, nós vimos isso? Não, temos que ter paciência na tribulação. A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é um privilégio eu ter esta fé em Deus. E como ela me beneficia. Beneficia com paz, com graça, com salvação, com reconciliação. Então, o que de melhor eu posso fazer é caminhar com Deus em fé. Até porque, sem fé, é impossível agradar a Deus. A bênção de uma vida de fé no Todo-Poderoso faz toda a diferença e faz com que nós possamos ser também sal e luz para aqueles que não têm muitas vezes, e a maioria, infelizmente, não tem fé em nada. Nós somos o povo da fé. Nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos sim, como está lá em Romanos 12:12, nos alegrarmos da esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejamos perseverantes na oração. E nós podemos, com certeza, viver o melhor que Deus tem para nós, com essa alegria, né, com essa esperança que há em nós, em Cristo Jesus. E as dificuldades, os problemas, as tribulações, não vão ser nada em comparação com aquilo que a gente tem de esperança no porvir. Que nós vivamos desta forma, que a gente seja mesmo aqueles que perseveram todo o tempo, em todo momento, tendo uma vida de oração, uma vida de santidade. Então nós vimos nesse mês que o caminho para nós sermos abençoados é o caminho de sermos obedientes ao Senhor. É o caminho de vivermos uma vida piedosa, uma vida, ou seja, de devoção, totalmente voltada para Deus, e experimentando tudo de melhor que Deus tem para nós. É o caminho da bênção também vivermos uma vida de purificação, de adoração, de santificação, de temor, mas também é um caminho da bênção nós vivermos como um povo de fé, vivermos de fé em fé. É isso que Deus quer para nós. E paremos, como eu disse há uns domingos atrás, de ser daqueles que perdem a bênção. Nós vamos ser alcançados por ela em nome de Jesus, amém? Creia nisso, creia você, seremos alcançados pela bênção de Deus. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não podemos dizer isso isolado do contexto do texto. Ele vai dizendo, nós somos mais que vencedores, mas também sabemos que as tribulações, as dificuldades que virão sobre a nossa vida não nos separarão em hipótese alguma do nosso Deus. Nada pode nos separar do nosso grande Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você começasse a agradecer. Eu creio que o que mais temos que fazer é agradecer a Deus. Porque vivemos de fé em fé. Nós somos um povo que exercita todos os dias a fé. Fé em meio a tantas coisas que querem roubar a nossa fé. Existem os ladrões da fé. As situações que querem minar a nossa fé. Mas nós somos o povo que tem fé no Todo-Poderoso. No poderoso Deus. Ele é poderoso e nós temos que declarar isso. Todas as vezes que eu declaro isso, eu declaro, o Senhor é poderoso. Eu estou dizendo, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor é poderoso. Não há nada que possa atrapalhar o teu propósito, o teu plano para a nossa vida. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar neste momento. Quero chamar aqui a Rosana. Nós vamos orar, nós vamos interceder. Buscar a face e a presença do nosso Deus neste momento, declarando que Ele é maravilhoso, que Ele tem sempre nos beneficiado com tantas bênçãos. E é um privilégio ser filho de Deus, amém? Vamos orar neste momento? Graças e paz, igreja. Senhor nosso Deus, obrigada, meu Pai, pela Tua palavra tão poderosa, Senhor,
que nos toca, que nos atinge, que move em nosso favor, Senhor. Estamos aqui como a tua igreja, teus filhos amados, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, por tão grande amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem derramar mesmo da tua graça, do teu poder, da tua força sobre cada um de nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, cada um tem passado as suas lutas, suas tribulações, como foi falado, as suas dificuldades. Nós estamos nesse mundo, mas o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor está por nós, o Senhor está lutando as nossas causas. Nós não estamos sozinhos e por isso nós tomamos posse. Nós recebemos agora da teu poder, querido Espírito Santo, para juntos, pela fé, pela graça que tem nos alcançado, nós possamos perseverar, firmes no Senhor, e enfrentar as dificuldades, guerrear, lutar, realmente fazermos tudo que o Senhor pede para nós, na tua presença, na tua palavra, na tua força, enfrentarmos e vencermos em Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos, o Senhor é por nós, o Senhor é nosso Pai Celeste. Nós estamos aqui para viver na tua direção, na tua força e no teu poder, de fé em fé, Senhor. Que nós possamos crer na tua palavra, tudo que o Senhor já falou para nós, tudo que o Senhor já tem se revelado a nós, que nós possamos tomar posse em todo o tempo da tua palavra, da tua direção, da tua força, do teu poder. O Senhor é conosco, que não sejamos pessoas que murmuram, que só vejam as dificuldades, que olham as lutas. Não, nós somos teus filhos, Senhor. Nós cremos na tua palavra. O Senhor é por nós e está por nós. Que nós possamos enfrentar todas as situações dirigidos, fortalecidos, conduzidos por ti, ó Pai. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Por isso, meu Pai, levanta a tua igreja com força. Levanta a tua igreja cheia de fé. Derrama da tua fé mesmo. A fé é fruto do Espírito. E nós estamos andando no Espírito. Porque é o Senhor que é por nós. Por isso nós queremos receber do teu poder nesta noite. A tua palavra nunca volta vazia. Nós sairemos daqui da tua igreja fortalecidos. Nessa semana, Senhor, a primeira semana de fevereiro, nós seremos abençoados no Senhor, dirigidos pelo Senhor. Cada um nos seus negócios, nos seus trabalhos, na sua casa, na nossa família, com os filhos, em tudo, Senhor. Nós cremos que o Senhor estará ali nos dirigindo. Passaremos por situações e o Senhor estará ali nos capacitando, nos sustentando, nos fortalecendo para vencermos, para vermos a tua boa mão, o testemunho mesmo, sentindo a tua boa mão, o teu poder nos conduzindo em tudo, Senhor. Ó Pai, que nós tomamos posse de quem nós somos, no Senhor, no poder do Senhor, na palavra do Senhor, de fé em fé. A tua graça, o teu poder, a tua fidelidade é para conosco, Pai. Por isso nós já te agradecemos, porque recebemos da tua palavra nessa noite. E vamos, Senhor, viver para agradar o teu coração, para, Senhor, fazermos a tua vontade nessa terra, para sermos filhos, Senhor, obedientes. E, ó Deus, em cada situação possamos levar a tua palavra, que possamos ser testemunhas vivas do Senhor nessa terra, que possam ver em nós a tua luz, que possamos levar o sal da terra, sermos sal da terra, levar mesmo a tua palavra, Senhor, a tantos que precisam, Senhor. Tantos estão sofrendo, perdidos, na escuridão, nas trevas, não tem a solução é Jesus, a resposta é Jesus. Que nós possamos levar a tua palavra, levar Jesus a tantos que estão perdidos e sofrendo, meu Deus. Por isso, Pai, levanta a tua igreja, fortalece-nos no Senhor mesmo. Possamos entender quem nós somos no Senhor. Somos filhos amados e temos a tua mão sobre nós, e temos a tua graça e poder para nos conduzir em todo o tempo, Pai. Por isso, desperta-nos, Senhor, desperta-nos nessa noite, para vivermos completamente na tua presença, e vivamos todos os dias, em todo o tempo, em cada situação, debaixo da tua mão, da tua direção, de fé em fé, fortalecidos do teu poder, ó Deus. Ó Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tão grande amor, por tão grande graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos, de estarmos na tua casa em comunhão com os irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por
tão grande amor. Muito obrigado, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor está por nós. Nós confiamos no teu amor, nós confiamos no teu agir sobre nós. E nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos cantar esta canção, entendendo que no meio dos louvores Deus habita. Eu não sei quais são as lutas e dificuldades que talvez você tenha que enfrentar esta semana, mas eu gostaria que você olhasse para tudo isso e dissesse: o Senhor é poderoso, o Senhor está comandando tudo. E a gente vai cantar. Os salmos eram poemas cantados que expressavam aquilo que estava no coração daqueles que escreveram esses salmos, Davi, Asaf, Moisés, porque eles entendiam que era necessário cantar aquilo que estava no coração e dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti, eu Te louvo independente de tudo que possa estar acontecendo, e eu creio. E nós vamos declarar que Ele é poderoso sobre esta semana, sobre a nossa família, sobre os obstáculos que possamos ter que enfrentar, sobre a dificuldade, sobre tudo que possa querer atrapalhar e minar a nossa fé. Nós vamos declarar que Ele é poderoso, amém? Declare com fé. No meio dos louvores Deus habita, creia nisso, amém? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Está sentado, está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Desfrute da bênção de ser filho de Deus. Desfrute da bênção de caminhar com Ele. E declare sempre: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, como diz a palavra de Deus, do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Um final de mês abençoado, um fevereiro muito abençoado também na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.